todos. Agradeço a presença de vocês aqui nesse evento. Esse evento foi uma iniciativa aqui do nosso programa, da pós-urbanismo do Disciplinas da Gestão Urbana, de Pesquisa e Gestão Urbana, com a Faculdade de Direito, né, a presença do professor Josué aqui. A ideia é criar um espaço para a gente discutir a questão da regularização fundiária, da efetivação do direito à moradia, qual o papel dos instrumentos urbanísticos, os instrumentos do direito, se eles estão ajudando, se eles estão criando só mais entraves, só colocando mais empecilhos técnicos aí para que esse direito se efetive. E com esse diálogo a gente também estreita uma parceria entre a pós de urbanismo e a Faculdade de Direito, que também está no processo da criação de uma pós, né, o professor vai falar sobre isso aqui também. Acho que é um tema bem pertinente, né, bem importante. E a faculdade está vindo agora aqui para o campus, né? Acho que é uma das primeiras atividades aqui. Tentamos até levar isso aqui lá, mas foi tão burocrático que não conseguimos, infelizmente. Mas no próximo semestre eu prometo que a gente faz algumas coisas lá no auditório. Tá bom, eles têm um auditório novo, chique, então precisando ser ocupado. Bom, então eu vou... Nós vamos legitimar essa posse. Isso aí, gravar a bandeira lá. Então, eu vou convidar a professora Laura Bueno para fazer uma leitura aqui em nome do nosso programa de pós-graduação em urbanismo. Vou convidar o professor Josué e já agradeço a presença dos dois e a presença da nossa mestranda Bruna Silente, que vai contar um pouco da experiência dela em Valinhos, né, com um novo instrumento aí de demarcação urbanística, as novas possibilidades de demarcação urbanística que ela vem trabalhando. Agradeço também a presença do João Luiz Antônio, que é doutorando aqui também, né, professor, advogado, que vai falar também sobre integração de posse e negociação. E o professor Fabiano Melo, da PUC Minas, que também é doutorando aqui no programa, que vai falar sobre o direito à cidade sustentável e regularização fundiária. Disse que vai apresentar para a gente algumas coisas que ele já escreveu e já discutiram também no trabalho aqui. Então, agradeço a presença de todos. Eu estou achando meio quente essa sala. Será que a gente abre as janelas? Podia abrir as janelas de lá? Só aqui. Porque o ventilador vai barulho. O ventilador só de trás, não vai ser. Então, vou passar a palavra para a professora Laura e ao professor Jesus. Você está com calor? Não pode sair. Está doente? Ainda não. Nem vou ficar. Bem, em primeiro lugar eu quero agradecer a presença de todos e dar as boas-vindas aos presentes que não são do programa. Eu estou vendo carinhas novas, professores, ex-professores, professores, colegas de outras, pessoal da graduação, colegas de outros cursos, como o direito, que foram convidados, né? E justamente esse é o espírito desse momento, né? A ideia de fazer essa mesa redonda foi, em primeiro lugar, uma aproximação que nós consideramos muito positiva e pertinente entre a pós-graduação de arquitetura e urbanismo e o grupo de trabalho que está estudando a possibilidade de fazer uma pós-graduação na área de direito e a importância para nós de que o direito, a área de direito se volte para a discussão sobre a cidade, sobre moradia e sobre o direito urbanístico, né? Por outro lado, para nós da área de arquitetura e urbanismo tem sido um diálogo muito rico ter alunos da área de direito, né? Esses três alunos citados no mestrado e no doutorado são justamente de formação dessa formação. Então nós temos tido geógrafos, sociólogos, além dos arquitetos urbanistas, que somos a maioria, logicamente, aqui,
mas alguns advogados, o que torna muito rica e às vezes conflituosa, complexa essa discussão, mas agregando realmente muito conhecimento, muita informação e concretizando desafios para nós. Eu queria fazer algumas colocações, porque assim a gente fica claro qual é a razão de ser de uma mesa redonda. Acho que no momento político, especialmente no momento político pelo qual o Brasil passa, né, em que repentinamente, para alguns, né, alguns já percebiam esse planejamento dessa intervenção política tão forte, mas algumas conquistas já por nós entendidas como concretizadas na área do direito, na área da moradia, na área de políticas sociais de diversas naturezas, estão colocadas em xeque de uma semana para outra, né? Torna-se muito importante compreender melhor a questão da lei, né? O direito e da lei. E na nossa área, aí eu vou me reportar a prática da área de arquitetura e urbanismo, nós temos alguns colegas arquitetos e urbanistas que têm já há décadas trabalhado no que em inglês se chama de advocacy planning, né? São os profissionais, arquitetos, urbanistas, planejadores, advogados, geógrafos e tal, que se colocam numa postura de assessoria técnica para movimentos de moradia, para grupos oprimidos, para grupos que necessitam e não têm condição econômica de ter acesso aos serviços públicos. Isso, inclusive advogados. E essa atividade, ela cada vez mais, nota-se que a sociedade precisa disso, né? E precisa de boa formação nisso. Está chegando aí mais uma combativa arquitetura urbanista, a Cíntia, que é também nossa doutoranda, que atua também tem atuado muitas vezes nessa postura de se colocar como uma pessoa que traz o diálogo entre o movimento social e os órgãos públicos, as câmaras municipais, o executivo. O que também eu acho importante daí destacar é que muitas vezes, em algumas experiências nossas, nós arquitetos urbanistas olhamos o pessoal da área de direito como um setor que, mais do que esclarecer e colocar-se ao lado dos voceiros, trabalha com uma linguagem, eu vou até ler aqui, porque com uma linguagem hermética, que distancia o povo dos seus direitos. Por outro lado, certamente, os juristas, os advogados que têm uma postura crítica e combativa, também devem olhar os arquitetos urbanistas como pessoas que trabalham com princípios do ponto de vista do espaço, né, dos direitos, princípios elitistas, muito complexos, também com uma linguagem inacessível, com uma tecnicalidade que a população não entende. Então, nada melhor do que o ambiente acadêmico para a gente compreender melhor as linguagens de uma área e de outra e assim produzir conhecimento. Então, esse é o objetivo inicial desse debate. Espero que não seja o primeiro, que seja o primeiro e não seja o último. Que a gente tenha uma série de atividades que a gente possa trabalhar. Obrigada. Gente, vou tentar falar 5 minutos, para advogado é quase impossível, tá? Eu acho que eu tinha 14 anos de idade, nossa, eu estou com 43, então fica tranquilo para ser um resumo rápido. Eu tive um professor, depois eu descobri recentemente, aliás, o falecimento dele foi esse ano, foi meu professor de geografia, professor lá no Pio XII, Rui Ribeiro de Campos. Ele é formado em geografia, foi dar aula de filosofia. Aliás, o professor Arnaldo Lemos, acho que todo mundo conhece, foi quem abriu a porta para dar aula de filosofia, para geografia para ele. Foi tendo aula com ele que eu descobri que eu queria ser professor de geografia.
Fui para a faculdade, aí chego lá, eu falei assim, não sei dizer por que eu acabei para o direito. Só que acabou o direito, eu percebi que meus heróis não tinham, assim, eu não tinha heróis no direito. Aliás, eu tinha um que foi formado em direito, mas largou esse negócio para fazer geografia, Milton Santos, que é um dos meus heróis. Aí tem um outro herói também, que aliás eu estou aqui com uma aluna minha de iniciação científica no direito, que ela leu, acho que umas 200 vezes o livro principal dele, Direito da Cidade e Ilha Ferro. Aí tem um outro cara chamado David Harvey, geógrafo, que a gente lê, e o livro mais famoso dele para mim é o Direito da Cidade, que escreveu justamente em homenagem ao texto do Ilha Ferro. E eu, quando vim para a PUC fazer pesquisa, eu, por uma questão de gostar muito mais do espaço do que do tempo, muito mais da geografia que da história, eu acabei optando por tratar de um direito fundamental social chamado direito à moradia, que tem na Constituição lá em 2 ou 3 artigos, mas não existe nenhuma política pública efetiva constitucional prevista. Quer dizer, tem o programa Minha Casa Minha Vida, tem o CDHU, tem a Coab. Aliás, a Coab é maravilhosa, né? A Coab de Campinas tem um orçamento zero, né? Então, para que serve a Coab? Pois é, depende então da implementação, se tiver política do governo bom. Todo mundo sabe dessas coisas aqui, dessa contando. E eu estudando moradia, comecei a tratar da moradia e descobri, cheguei à conclusão que eu estava, nossa, chegamos a conclusões maravilhosas. Aí fui ler um livro do Antônio Frederic Engels, foi escrito em 1872, 73, ou seja, 140 e poucos anos atrás, e ele já tinha chegado a essas conclusões 143 anos atrás. E por força da necessidade da moradia ser considerada uma moradia adequada, ou seja, só é possível morar se estiver integrado ao tecido urbano, se estiver integrado ao tecido da sociedade, se houver a condição da pessoa conviver. Aí lembrando de alguns filósofos, um de Pernambuco que escreveu Jardim à Praça, me fugiu o nome dele agora, Nelson Saldanha, obrigado. Nós começamos a mudar, começamos a ir para o direito ao planejamento urbano, direito à cidade, direito à integração, ou seja, direito à cidade como órgão que integra todos os direitos sociais. E por força disso, a gente acabou indo também para, quer dizer, eu comecei a flertar muito com o programa de pós-urbanismo. Afinal de contas, vocês estão fazendo isso há não sei quanto tempo, e eu acabei tendo contato com isso. Por exemplo, em iniciação científica, tenho alunos de iniciação científica dando direito na arquitetura. Eu tenho uma bolsa de FAPESP aqui na arquitetura, que é da Daiane, e infelizmente não consegui bolsa FAPESP para o outro aluno daqui também, o Conrado. E eu tenho aprendido a tratar do espaço a partir da geografia e do urbanismo. Assim, direito realmente é muito chato. Direito é muito mais uma estrutura para impedir que haja direitos do que para promover. Nós estamos tendo um problema muito sério agora no Congresso, com uma tal de PEC 65, em que essa coisa de licenciamento ambiental para obras novas, que coisa mais chata, faz a obra e depois a gente vê. Curiosamente, ainda que essa PEC passe e vire emenda constitucional, eu bato uma aposta com você, que não passe, tá? Mas se passar, não vai haver regularização fundiária de pobre. Quer dizer, vamos regularizar isso aqui, a questão ambiental a gente vê depois. Não, não pode. Isso é exclusivo para empreendimentos do capital. Então, um problema sério, sabe? Parece mesmo que o direito serve para facilitar a vida de quem tem dinheiro e impedir a vida de quem não tem. Parece não, eu acho que essa é a conclusão óbvia, pelo menos pelas minhas leituras. Eu tenho muita dificuldade de ver o direito como uma estrutura que sirva à justiça. Na verdade, justiça é um conceito bem complicado. Mas quando a gente fala de regularização fundiária, quando a gente fala a respeito de legitimação da posse, nós estamos justamente visando a possibilidade de quem não tem direitos, ter direitos. E isso acaba sendo uma coisa muito complicada, porque os tribunais ainda não conseguem entender isso. Nós temos o Código Civil, que existe desde 1916 no Brasil, agora nós temos um novo desde 2002, mas o Código Civil impede a promoção de uma outra lei de 2001, chamada Estatuto da Cidade. Curiosamente, civil quer dizer cidade também. Nós temos uma lei que é privatista, que impede a publicização da cidade, que impede a transformação da cidade no convívio das pessoas. Tudo isso que eu estou falando, parei em mais um minuto no máximo, desculpa ter me prolongado. Eu acabei vendo no urbanismo a possibilidade de planejar a cidade para as pessoas. Quer dizer, eu acabei constatando algo que aqui no urbanismo já se tem essa verificação há muito tempo, mas é algo que ainda, pelo menos na área do direito, é muito rastejante. Nós estamos começando, estamos engatinhando.
E a minha vinda, assim, querendo absorver o máximo possível no urbanismo, é justamente para levar essa oxigenação para o lado do direito. Na verdade, nós não estamos falando de pessoas que não têm direitos ou que estão infringindo alguma lei. Na verdade, nós estamos buscando a preservação de direitos constitucionais de alguma forma para pessoas que de outra forma não teriam direito algum. Eu só quero agradecer o convite da professora Laura, da professora Patrícia, de estar aqui e aprender com as 3 apresentações que virão. Eu prometo não falar tanto mais de agora em diante. Muito obrigado. Depois, então, vocês voltam para o nosso debate aqui com os nossos palestrantes. Bom, a gente já fez uma programação, né, que está no cartaz, o Fabiano começando, mas enfim, vim para cá pensando, tendo em vista também esse momento, acho que pequenos gestos são necessários, então eu vou convidar a Bruna, a única representante mulher aí entre os debatedores, para começar, porque a gente está num momento muito ofuscadas e muito aquém do que elas são capazes. Agradeço a sua presença, Bruna, eu conto apresentar o convite e posso falar, já a gente toma. Obrigada, eu aceito de bom grado isso, realmente. Agora eu entendi só nas dores, vou ficar brava com você, porque eu não me preparei para falar de regularização fundiária, porque eu imaginei que o Fabiano ia falar disso com bastante maestria, então fiquei com os instrumentos que eu já trabalho, né? Mas acho que agora vai ficar mais fácil também de introduzir rapidamente esse assunto. Para quem não, acho que quem não sabe, que de repente na área do direito entendeu que não é o que é regularização fundiária, né? Trocando em miúdos conseguir fazer com que áreas consolidadas que estão com uma ocupação irregular ou clandestina passem a legalidade, né? Ou seja, elas tenham o parcelamento ou fracionamento de solo que foi implantado naquele local, regularizado junto ao cartório de registro de imóveis. Esse é o fim dele, né? Conseguir a matrícula do imóvel, que é a certidão de nascimento do imóvel, do lote, ou da fração ideal. Mas eu não vim falar sobre o contexto da regularização fundiária, mas mais propriamente dos instrumentos. Na verdade, a regularização fundiária é um instrumento também da política urbana, como é a demarcação urbanística e a legitimação de posse. Pode passar. Que foram, na verdade, introduzidas no Estatuto da Cidade pela 11977, que é a Minha Casa Minha Vida, que eu considero um marco para a regularização fundiária, porque modificou a visão sobre a regularização fundiária e, na minha visão, facilitou a regularização fundiária, pelo menos para mim, que vivencio essa questão no município de Valinhos, né? Eu sou coordenadora jurídica do Comitê Municipal de Regularização e até então a gente criava-se entraves, a gente tinha dificuldades, mesmo que já houvesse um arcabouço de legislação para facilitar a regularização, a gente tinha dificuldades para levar isso a registro, ou mesmo não saber como proceder. A lei deu os procedimentos e facilitou ao poder público de ser o promotor dessa regularização, né? Então, quando ela cria a demarcação, a palavra dela já define bem o que é, né? É pegar um perímetro, a área onde vai ser feita a regularização, definir esse perímetro, colocar georreferenciar ele, colocar as medidas, confrontações e inserir nessa planta o proprietário e a partir desse momento definiu-se o perímetro dessa área, se demarca ela e aí leva-se, através de um auto de demarcação urbanística, isso a registro, desde que seja feita, obviamente, a notificação dos confrontantes e do próprio, no caso que a gente fez lá, no caso do próprio proprietário do imóvel, mas pode ser feito em área pública, né? Se for área por exemplo, se o município estiver promovendo a regularização, a demarcação urbanística, ele pode, a área dele mesmo, ele pode promover e ele não precisa ele mesmo se notificar. Mas se for área da União, só a União poderia promover. Se for do Estado, ele tem que ser notificado, né? Mas eu ainda não vi essa situação, eu não vivenciei isso na Prefeitura de Valinhos, a gente fez isso com área particular.
E ele é um procedimento assim, simples, e ele junto com a legitimação de posse, que seria após a gente demarcar a área e registrar essa demarcação, necessariamente a gente tem que apresentar uma planta de parcelamento. Eu tenho até um exemplo dela aqui, se quiser passar para mim. Deixa eu passar um pouco mais do que a gente fez. Essa aqui seria a demarcação, né? A gente já apresentou ela demarcada, já tinha aberto a matrícula, e a gente necessariamente tem que apresentar um projeto de regularização de parcelamento, né? Então, aqui já era o parcelamento, alguém pode estranhar e falar lotes grandes aqui, mas é que a maioria das situações aqui eram de multifamiliares e que eles optaram ou não tinha como outra opção a não ser viver em condomínio civil, né? Ou seja, vários proprietários na mesma área. Outros não, aqui a gente teve que individualizar, só que você pode observar que tem umas testadas muito ruins, mas eram situações em que até o pessoal técnico-social viu que não tinha jeito deles vivenciarem esse espaço em condomínio. Ia dar mais problema isso do que a gente tentar superar os problemas do ponto de vista urbanístico, né? Ter esse tipo de testada, por exemplo. Então, era melhor manter isso, até porque era a situação real, do que modificar. Então, para quem é arquiteto, eu acho que é legal olhar esse projeto, como é que ele fica, né? Aqui dá para ver o local como um todo, né? E essa é uma quadra só. A gente, no começo, como a gente não sabia o que fazer, a gente optou pela menor quadra, pode ver que é a menor. Mas assim, a gente realmente não sabia como fazer. Hoje a gente já está fazendo essa outra, e na verdade, se a gente soubesse que não era tão difícil fazer, a gente teria feito de tudo. Mas tudo bem, isso foi uma opção técnica e também uma atitude política que se tomou na ocasião, né? Então, como se pode ver, é um procedimento que não é complicado. Tem que ter a única coisa, a junção do trabalho do arquiteto urbanista, o advogado e o técnico social. Esses três têm que trabalhar em conjunto, senão esse trabalho não corre, né? Porque eles têm que se conversar. Porque quem faz a planta é o arquiteto. Quem leva isso quem torna isso um ato jurídico perfeito é o advogado. Ele vai transformar isso num auto de regularização que é escrito, e não é o memorial. O auto de regularização dizendo que esse procedimento está sendo realizado, uma vez que houve a consolidação dessa ocupação nessa área, tanto tempo, faz todo um histórico e vai colocando quais os dispositivos legais que referendam esse auto, né, que é um auto de regularização. E o arquiteto não está habituado a isso. O advogado está, mas o advogado não está habituado a fazer a planta. E também tem outra questão que é muito importante, é conversar com as pessoas ali, porque às vezes o arquiteto está pensando num tipo de regularização, o advogado concorda porque ele não sabe exatamente se aquilo está ok, e a técnica social fala, não, está tudo errado, foi o que aconteceu aqui. Se aqui a gente não pode fazer, não, vamos fazer isso aqui um lote só, que era inclusive o que a gente teve ali, o nosso arquiteto colocando. Então, assim, vamos fazer isso aqui um lote só, para fazer os problemas que a gente vai criar para eles tendo que dividir esse imóvel, né, se for proprietários, é muito maior do que a gente aceitar essa testada. A vida deles vai continuar. Além do que... Se aceitar uma testada bem pequena. Sim, porque eles já vivem assim. Tem um lote de fundos, né? Sim. Vizinhança, dona, que era uma vizinhança que... Eles assim, apesar de eles serem parentes, né, por exemplo, todos os sobrenomes eles são Melo. Eles não querem se falar, não querem dividir. Então eu não quero ter essa relação, eu não quero depender dele, do meu título, se eu quiser vender. Então já começou a briga e o papel do técnico social, além das outras questões, foi importante nisso, para saber o que agradava eles ou não. Então eles tiveram conhecimento do projeto. A mesma coisa aconteceu aqui. Aqui é multifamiliar, tem várias casas aqui. Eles também são uma mesma família. Só que a gente não conseguia individualizar, eles até queriam também individualizar, só que a gente não conseguia individualizar aqui. Eles têm comércio aqui, então a gente barganhou isso com eles, a gente regularizaria o comércio deles, mas eles aceitariam a gente regularizar dessa forma e eles ficarem ali em condomínio.
E se eles conseguissem, depois eles teriam que fazer uma obra nessa construção. Se eles conseguissem fazer uma obra nela, que basicamente teria que demolir uma parte da construção, aí depois eles entravam com um projeto modificativo desse lote. É mais fácil vocês deixarem a regularização acontecer dessa forma e ficar só com vocês esse lote, do que a regularização não acontecer por causa de vocês, né? Porque a gente demarcou a quadra inteira, se a gente tivesse problema com eles, a regularização não ocorreria, né? Então, assim, essa junção dos 3 trabalhos era fundamental, né? Outra coisa, se puder voltar um pouco, isso. Eu só enfatizando que a demarcação urbanística ela só pode ser feita pelo poder público, né? Porque ela só pode ser feita se houver interesse social, né? E quando há interesse social, a intervenção tem que ser do poder público, né? E, assim, a avaliação do interesse social também vem aí a área técnica social, porque só ela tem condições de avaliar se aquela população é uma população de baixa renda, mediante as entrevistas e o acompanhamento daquela população. E realmente tem um relatório, e pela foto depois que eu vou mostrar para vocês fica evidente a diferença da ocupação ali para a vizinha, que é um condomínio, e a diferença das casas, né? O tamanho de casa, as casas todas muito grudadas uma na outra. Mas é importante, é fundamental. Sem esse relatório técnico dizendo que é de interesse social a maioria, é óbvio, pode ter uma pessoa lá que tem condições, tem uma piscina, sair na foto uma piscina. Como aconteceu, inclusive, disseram pra gente tirar uma foto aérea e tem uma piscina aqui. Então, tem uma e um monte de casas, todas assim, completamente regulares, né? A gente não analisa se tem um e ele também não vai ser excluído do processo porque ele está ali no meio, a gente analisa o todo. Então, se 80% da ocupação consolidada é de interesse social, a gente vai fazer a regularização fundiária do interesse social. É também importante colocar que há uma diferença entre esse tipo de regularização e a de interesse específico. A de interesse específico é quando há um empreendimento que é de alta renda ou média renda, que também precisa de regularização. Por exemplo, aqui em Campinas, que tem um empreendimento com a divisa com Valinhos, que é o Green Golf, não sei se alguém já ouviu falar. Ele é de, assim, altíssimo padrão, né? Altíssimo padrão. Ele está em situação irregular, mas para eles não falta nada, eles não têm dificuldade de acesso a nada. Inclusive, eles construíram uma via e fizeram a iluminação completamente irregular dentro de uma área de preservação permanente. Mas porque basicamente a gente vive numa sociedade que é o capital que rege, né? Então, assim, se você tem dinheiro, você pode até se praticar atos de ilegalidade, né? Há essa diferença, né? Quando você pratica a ilegalidade para facilitar a sua vida, ou quando você pratica a ilegalidade porque você tem outra maneira de viver, que é o caso dessas pessoas. Elas já foram para uma área, no caso específico que eu estou falando, de Valinhos, que é o loteamento São Bento do Recreio, ou o Hotel Fazenda São Bento, é uma área extremamente afastada do centro, né? E que ela já foi ocupada há muito tempo, há mais de 40 anos, então os equipamentos públicos já chegaram ao local. Então a gente nem precisou muito dos equipamentos que aquele local precisaria, eles já estavam consolidados, eles estavam lá, né? Escola, quadra, né? Área de lazer, CRAS, para atendimento social, já estavam implantados no local. Tá, nossa. E outra coisa importante aqui, né, a lei impôs a obrigatoriedade de elaboração desse projeto. Então, o projeto de regularização fundiária, com a demarcação e o parcelamento de solo, ele não acontece sem o profissional, o arquiteto, né? É fundamental. E aí ele tem que obedecer aos critérios que já estão estabelecidos na lei, que eu não tenho tempo para colocar, né? E, além disso, ela impôs a possibilidade de compatibilização do direito à moradia e do direito ao meio ambiente saudável. Ela também traz nos dispositivos dela a possibilidade de se fazer a regularização fundiária em APP. Não só a 11977, mas o Código Florestal, na alteração que ele teve em 2012, ele colocou que nas situações de regularização de interesse social é possível fazer intervenção em APP. Né? Então isso foi uma coisa bem bacana.
Aqui só coloquei para contextualizar que, na verdade, esses dois instrumentos eles foram incluídos no Estatuto da Cidade, não já existiam. O que existia no Estatuto da Cidade era um instrumento da regularização fundiária. Então, para ver como esse é um marco regulatório mesmo, a introdução desses dois instrumentos. Pode passar. Bom, eu já adiantei o que era a demarcação urbanística, né, que é essa delimitação, não vou meter mais. Ele é um instrumento de intervenção em áreas cuja ocupação já se encontra consolidada, foi o que eu falei, e essa questão da posse é muito importante para vir um outro instrumento que acompanha ele na regularização, que é a legitimação de posse. Essa posse ela tem que ser exercida pelos ocupantes de forma direta, contínua, mansa e pacífica, que são os mesmos requisitos da usucapião, em qualquer circunstância, né, de usucapião tem vários tipos. E, então, assim, é por isso que a gente usa o termo que isso seria uma espécie de usucapião administrativo, que não se confunde com a nova usucapião extrajudicial, que saiu com a alteração do novo Código de Processo Civil. Inclusive, elas são bem diferentes. Eu classifiquei uma como usucapião administrativa de interesse social e a outra usucapião extrajudicial de interesse específico, porque eu vi que ela só vai atender a quem tem interesse específico mesmo. A usucapião extrajudicial, ela não vai servir a isso, essa regularização fundiária de interesse social. Pela minha análise, eu vou falar rapidamente disso também. Como demarcação pode ser aplicado no caso de regularização fundiária, isso eu já falei também, né? Das áreas públicas, então pode passar que eu já falei. Só voltar um pouquinho a essa questão aqui, só se for área pública e não for do proponente, né? Por exemplo, se o município está propondo, mas a área é do Estado, aí tem que ser a aliança expressa do ente federado, ele tem que anuir expressamente. Ao contrário do procedimento, quando é particular, se ele não comparecer, é feita a demarcação ainda assim. No caso se for a área do Estado, não. Pode passar. Essa é uma foto, não ficou muito boa, né? Inclusive está com a luz, mas a quadra G está aqui. Aqui ficou melhor. Essa é a quadra G, né? Essa vendo assim que é bastante adensada, estão bastante adensadas as áreas. E olha a diferença das casinhas daqui para cá. Né? Isso aqui são casas de um condomínio. Tem piscina enorme aqui assim. E olha o tamanho das casinhas, para você ver a proporção. Né? Isso aqui seria uma casa que a gente está acostumado, de classe média. Essas casas são muito pequenininhas mesmo. E elas estão todas juntinhas e tal. Então, assim, aí acho que quando a gente levou para o programa, eles queriam indeferir, acho que eles viram uma piscina por aqui, eu não lembro, falaram assim, tipo, vocês estão de brincadeira. Não, vamos lá que vocês vão ver. A maioria das vias são ainda não pavimentadas, não sei se dá para perceber. Essa aqui é pavimentada, né? Dá para ver a cor assim. Pode passar. Esse eu já falei, né? A legitimação de posse constitui direito em favor do possuidor para fins de moradia, né? Eu coloquei até o contexto histórico, vou falar antes, porque essa ideia de legitimação de posse ela já é bem antiga, né? Vem desde essa questão de distribuição de terra no Brasil, que foi das Sesmarias, né? Então, até com uma ajuda da Patrícia, ela falou, menciona a questão da lei de terras, e de fato, a lei de terras, ela já falava disso e já deu o tom dessa questão que tem muito forte no Brasil, da necessidade da propriedade da área, né? Então, o legitimado se convertia em proprietário da área, tão forte essa questão da propriedade, né? Porque não necessariamente o direito à moradia precisaria estar vinculado ao direito de propriedade, mas infelizmente aqui sim, porque significa o inacesso à terra. Aqui significa o inacesso à terra, infelizmente, né? Porque não precisaria ser assim, né? A gente poderia usar outras formas, inclusive outros instrumentos que tem, né? Que é a concessão de uso, por exemplo, mas eles não pegam, não colam, porque é por conta desse vínculo mesmo com o direito de propriedade. Então ele é bem antigo, tem até essa disposição que eu acho interessante ler, que é da lei de terra. Serão legitimadas as posses mansas e pacíficas e adquiridas por ocupação primária ou havidas de primeiro ocupante que se acharem cultivadas ou com princípio de cultura e moradia habitual do respectivo posseiro ou de quem o represente, guardadas as regras seguintes.
Então, até a ideia de função social da propriedade já estava bem configurada aqui. O sistema, vocês não vão me ater, né, vigorou até 1822, quando se alterou a ocupação para a lei de terras, né? Então, essa ideia também de as pessoas possuírem a área para depois se transformarem em proprietários já é desde a divisão de terra do Brasil em 1530, né? E a legitimação de posse que a gente usa na regularização fundiária, ela tem que obedecer, ela está prevista no artigo 59 da 11.977, e tem que obedecer o prazo dos capião, que está previsto no Código Civil, né? O Código Civil também já previa isso antes mesmo da 11.977, então foram respeitados esses prazos. Então, o prazo está no artigo 1238 do Código Civil, que é de 10 anos para os imóveis que tenham mais de 250 metros quadrados e que não se trata de uso capião especial coletivo, ou seja, tenham vários proprietários numa mesma área, né? Porque isso é possível, aí ela é de 5 anos. Se não, se tiver até 250 metros quadrados, o prazo é de 5 anos para converter a legitimação de posse em propriedade. Até aí, a gente usa um termo de direito, né? A Laura fala que para a gente não ser tão, né, advogado, exato. Mas o termo seria precário, né? Eu até tirei, que é o título precário, ou seja, porque ele pode ser questionado, né? A legitimação de posse, mesmo nesse período. Ainda que eu acho muito difícil conseguir, depois de legitimado, conseguir modificar essa realidade, né? Mas ele poderia, já convertido em propriedade, essa ideia que eu falei de que o direito à moradia está vinculado ao direito de propriedade, convertida à propriedade, acabou a discussão sobre o direito à moradia. Um dos requisitos também é que o legitimado não possa ser proprietário de outro imóvel, óbvio, né? Senão não tem razão você falar em regularização fundiária se ele já tinha, né, habitacional, se ele já tinha habitação, né? Mas a gente pode legitimar mais de uma pessoa no documento de legitimação de posse. Pode passar. Eu queria só voltar para mostrar, voltando, por favor, mais um pouquinho, fechar. Eu vou mostrar só a matrícula, eu não sei se eu pus ela, ela está no final. Então, eu vou falar essa é a matrícula que é efetivada de um lote. Esse é o lote 6A, que foi daquela planta que eu mostrei. Proprietário sai indicados na matrícula de origem, ou seja, não sai proprietário na matrícula, ele remete àquela matrícula de lá, que existia, ou transcrição, e legitima a pessoa na posse, coloca a pessoa legitimada. Aí daqui, por exemplo, nesse caso, daqui 5 anos, ela pode ir lá, ela vai no cartório, é um ato simples, ela pede a conversão da posse em propriedade e sai registrado, porque ela, em razão do pedido do requerimento de conversão em propriedade, ela transmite-se a propriedade a ela. É bem simples. Inclusive, ela não precisa mais da prefeitura para fazer isso. A gente já instruiu, saiu até no... Volta só. É um simples requerimento. A característica importante do procedimento de regularização fundiária por demarcação e legitimação. O título só se materializa a propriedade após sua conversão, que foi o que eu falei. Essa regularização ela não pode ser só patrimonial, ela tem que ser urbanística também. E isso é uma exigência da lei também, ou seja, com essa regularização não pode ocorrer só apenas a questão de regularizar a propriedade, mas tem que ser feitas as obras mínimas de infraestrutura. Então, nesse caso que a gente teve ali, o prefeito teve que assumir uma obra de saneamento básico. Saneamento básico é o básico mesmo. Se não tem saneamento, pode até a rua continuar de terra, mas se não tiver saneamento básico, não tem como fazer regularização fundiária, né? E deve propiciar a compatibilização do direito à moradia com a recuperação das áreas degradadas. Ou seja, um também não pode se sobressair em relação ao outro. Eu não posso mitigar os problemas ambientais de forma que eles continuem ali. Por exemplo, saneamento básico às vezes resolveria um problema desses, né? Canalizar, só o fato de canalizar a questão do esgotamento já resolveria esse problema em algumas situações. A participação dos interessados é fundamental, se na regularização fundiária nenhuma hipótese acontece, né? Se eles não participarem, a gente não sabe a realidade dentro daquele lugar. A chance de dar errado, tudo bem, você tem o documento, mas não dá certo, a regularização é enorme. O trabalho social que eu já falei também, e o estímulo a essa resolução extrajudicial, ou seja, esse procedimento todo não precisou de juiz.
inclusive essa ideia da usucapião administrativa. Apesar de não existir essa figura na demarcação urbanística com a regularização, com a legitimação da usucapião, ela é dentro do direito, ela obedece todos os critérios da usucapião. Ela só não é usucapião porque até o ano passado a usucapião nem podia ser decretada se não fosse por um juiz, né? E a interação dos profissionais. Eu só queria aproveitar e deixar, sei que o meu tempo já acabou, mas a diferença dessa regularização dessa tipo de usucapião administrativa para o usucapião extrajudicial do novo Código de Processo Civil. Qual que é o problema? Né? Problema não, qual que é a dificuldade? No caso da usucapião extrajudicial que agora foi implantada, se o proprietário não comparecer ou ele impugnar, se ele não comparecer, não acontece regularização por via extrajudicial. Se ele impugnar, ela vai automaticamente ser convertida em ação judicial. Então não facilita. Além disso, ela não vai entrar nos detalhes da questão que é muito importante, que é a regularização urbanística. Ela vai ser uma regularização meramente patrimonial, ou seja, quem é proprietário. Não vão ser avaliadas as outras questões de ponto de vista urbanístico ou social. É isso. Quer falar agora, por favor? Você já estava vindo, pode vir. Eu vou convidar então o João Luiz Michele para falar agora. Eu pedi para vocês tentarem ficar em torno de 15 minutos para a gente conseguir ter um debate, né? Senão a gente não consegue debater. Oi. Eu começo falando dos atributos da propriedade. Para quem é do direito, isso já é beabá, né? É o nosso dia a dia do trabalho, que é usar, gozar, livremente dispor e reivindicar. São os 4 atributos da propriedade. Quem usa é a pessoa que mora, que edifica, que vai poder hipotecar, em que a propriedade e a posse estão sob o mesmo titular. Gozar acontece quando o proprietário, por exemplo, aluga, então o proprietário é um e o possuidor é outro. E vai livremente dispor, quando ele vender, quando ele doar, ou reivindicar, ele vai poder solicitar judicialmente ou extrajudicialmente que aquele imóvel seja devolvido em caso de esbulho ou de turbação da posse. Né? É importante, só volta um pouquinho, é importantíssimo lembrar essas 4, não, só. É importantíssimo manter isso aqui na memória, usar, gozar, livremente dispor e reivindicar, porque disso aqui a gente extrai uma série de consequências, né? Desses conceitos aqui a gente vai extrair uma série de consequências. A previsão legal, como o meu tema é reintegração de posse, então eu fui procurar a previsão legal para passar para vocês, 1210 do Código Civil e no atual Código de Processo Civil, que entrou em vigor há pouco tempo, artigo 560. Então, nos dois está prevista a possibilidade de o possuidor ser mantido na posse ou restituído. Então, no caso, nós fazemos juridicamente uma distinção entre manutenção na posse e reintegração de posse, porque são situações diferentes. Quando a pessoa está ameaçada de perder a posse, que é a turbação de posse, a perturbação da posse, né, a intranquilidade da posse, é uma situação jurídica, e o esbulho, que é o momento em que a pessoa perdeu efetivamente a posse, alguém realmente ocupou o imóvel, então nesse caso vai acontecer a reintegração de posse. Também isso é bastante diferente. Por exemplo, aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui recentemente em Campinas nós tivemos uma ocupação na Vila Taiú, que iniciou como um pedido de manutenção na posse e depois foi convertido em reintegração de posse. Por quê? Porque primeiro eles estavam ameaçando entrar e depois eles efetivamente entraram no imóvel. Então, é uma ação só que foi convertida. Ela começou como manutenção de posse e depois se transformou em reintegração de posse, porque efetivamente depois o pessoal ocupou o imóvel, então o proprietário se viu na contingência de buscar a reintegração.
Só que nesse caso específico que eu estou mencionando, os ocupantes recorreram dessa decisão de reintegração de posse determinada pelo juiz e buscaram no tribunal a suspensão dessa ordem de reintegração e conseguiram, uma coisa meio inusitada hoje em dia de conseguiram uma suspensão da reintegração de posse, e isso ainda está então sendo discutido se eles vão permanecer lá, se não vão permanecer lá, vai depender de uma série de negociações. Eu vou procurar passar para vocês daqui a pouco que tipo de negociações, que tipo de caminhos de negociação acontecem atualmente com base na legislação brasileira. Nas ações possessórias é interessante que a gente não discute propriedade. Nas ações possessórias não se fala em propriedade. Pode-se até falar excepcionalmente em discutir a propriedade, mas normalmente o que se discute nessas ações, elas até são chamadas de possessórias, né? Porque se discute posse. O que a gente discute é se a pessoa vai manter ou não manter a posse, se a pessoa vai ser reintegrada ou não reintegrada à posse. Porque a gente não discute a propriedade. O que a lei protege é a posse, né? Diretamente protege a posse. A propriedade é uma questão secundária, não é uma questão principal nesses casos. Então, perturbação, ameaça de perturbação vai gerar a manutenção e, no caso de esbulho, vai gerar a reintegração. E se a legislação, então, expressa o desejo da maioria da população, pode passar, por favor. A gente vai ver, então, qual é a vontade da população. Expressa em uma quantidade enorme de diplomas legais que vem desde 1948, 48, 88, 92, 2001, 2003, 2004, 2005, assim vai, até os dias atuais. Nós temos uma quantidade enorme de extensos diplomas legais discutindo a questão do direito à moradia. O direito à moradia é uma questão que não é discutida de agora, é uma questão muito antiga que a gente juridicamente constatou a necessidade de prever de alguma forma a proteção daquelas pessoas que lutam por ter algum local para poder morar na cidade, e então houve necessidade de que essa legislação toda fosse feita para proteger de alguma forma essas pessoas que vivem lutando pelo seu direito, né, de permanecer morando em algum local. Então, para vocês terem uma ideia do avanço, né, desde quando isso vem vindo, e o avanço que foi obtido. Nós tivemos com o Estatuto da Cidade um avanço enorme. E interessante que o Estatuto da Cidade demorou muito para vir, porque ele já deveria ter sido aprovado imediatamente após a Constituição de 88. E ele, no entanto, demorou, foi até 2001 para conseguirmos fazer com que essa lei, que é o Estatuto, regulamentasse dois artigos importantíssimos da reforma urbana que estão na Constituição Federal de 88. Esses artigos visam equacionar de alguma forma esses conflitos pela moradia, esses conflitos fundiários que aparecem muito frequentemente no ambiente urbano. Então, é interessante que tudo isso, né, toda essa legislação veio para, de alguma forma, remodelar o direito à propriedade. E por que remodelar o direito à propriedade? Porque a propriedade, embora seja um direito humano, ela vinha sendo utilizada de uma forma muito nociva ao interesse da comunidade, ao interesse grupal, ao interesse coletivo, ao interesse da sociedade. Porque se um proprietário tem o direito de manter o seu imóvel não parcelado, a sua gleba não parcelada, ou o seu imóvel já parcelado, mas não edificado, se ele tem o direito de ter uma propriedade já edificada, mas não ocupada, isso no interesse, isso no ambiente social, isso é bastante nocivo. Por quê? Porque faz com que aqueles espaços vazios não sejam ocupados por ninguém e obriga o conjunto da sociedade para abrigar mais pessoas na cidade, para atender a demanda de pessoas que se dirigem à cidade para buscar emprego, para buscar a sobrevivência, faz com que essas pessoas sejam
precisem ser colocadas em ambientes muito longe da cidade, né? Em ambientes que o próprio professor no começo lembrou, que não são cidade, porque são locais que são a própria negação da cidade. Por quê? Porque eles negam a possibilidade de convivência das pessoas com a cidade que já existe. Né? Que é o que tem acontecido. O Passori aqui em Campinas é um exemplo muito claro disso, desse absurdo que é você construir uma microcidade no meio do mato, né? Onde só tinha vaca. Você vai colocar lá um monte de gente no nada, onde não tinha nada e onde foi necessário levar tudo. Não pode nem pegar as vacas para fazer churrasco. E foi uma dificuldade enorme para todos nós da cidade. Isso ficou caríssimo para todos nós da cidade. Por quê? Porque foi necessário levar tudo para lá. Isso ficou muito, muito caro para a cidade, se nós ocupássemos esses espaços vazios que estão dentro desses vazios urbanos que estão aqui perto de nós poderíamos equacionar muito mais facilmente e com muito menos recursos, que são recursos públicos, recursos de todos nós poderíamos equacionar isso tudo mais facilmente, sem gastar tanto, né? E, no entanto, fomos obrigados a isso. Então, a propriedade, houve necessidade, se percebeu ao longo da evolução dessas discussões, a necessidade imperiosa de alguma forma, relativizar o direito à propriedade. E onde é que se mexeu? Se mexeu na questão do uso. Então, aquilo que era, como nós vimos no começo, uma faculdade, né, uma qualidade da propriedade, não é possível. Já deu 15 minutos já. Foram 12 mais 7. Tem mais. Isso fez com que nós precisássemos rebaixar a categoria do uso. O uso deixou de ser um atributo da propriedade para ser um dever. O dever de usar. A pessoa tem hoje em dia o dever de usar. E como é que a gente sabe que é um dever? Porque se fosse um direito, não caberia sanção. Não é? Se fosse meramente um direito, não caberia sanção. E, no entanto, a lei prevê, o Estatuto da Cidade prevê sanção para o caso de não usar. Quais são as sanções? A prefeitura pode determinar parcelamento, edificação e utilização compulsória. A prefeitura, se isso não resolver, vai poder impor o IPTU progressivo, e se isso não resolver, a desapropriação mediante pagamento com títulos da dívida pública. Isso tudo, eu estou tentando construir, né, o raciocínio de vocês para perceber a importância disso que eu vou falar daqui a pouco. Isso tudo não foi simples. Conseguir todas essas alterações de lei, a gente sabe como alterar uma lei é difícil, como fazer uma lei é difícil. Tudo isso, essa legislação toda, esse arcabouço legal todo da reforma urbana não foi simples. Foram lutas e mais lutas de muitos e muitos movimentos sociais. Isso não foi simples, não foi fácil, não foi rápido. E, no entanto, hoje em dia a gente vê uma enorme dificuldade aqui em Campinas para aplicar essa legislação. Uma enorme cada vez mais adiando. Poderia ter sido aplicado em 88, poderia ser resolvido em 88, se a Constituição não tivesse dito que isso dependeria de lei. Como depende de lei, então tá, vamos fazer um estatuto da cidade. Quase décadas, né? A gente não fala em anos, fala em décadas para conseguir o estatuto da cidade. E aí o estatuto da cidade joga isso para os municípios, para os planos diretores. Mais um adiamento. Aí vem os planos diretores. E o plano diretor de Campinas joga para os planos locais de gestão. O plano diretor de Campinas não demarca nada, não aplica instrumento nenhum. Joga isso para os planos locais de gestão de cada tal da macrozona, que agora também não vai existir mais, já estão extinguindo as macrozonas. E o plano diretor que estava para ser feito agora no ano passado, que a ideia era terminar o ano passado, para esse ano só debater e aprovar lá na Câmara, não foi feito. Isso vai ser feito com assodamento, vai ser feito sem discussão, ou com uma discussão muito pro forma, para depois a gente ter aquela correria toda no final do ano para aprovar o novo plano diretor. E nem pode ter sido em vão, então essas regras existem no interesse de toda a sociedade, e essas regras é imperioso, é importantíssimo que elas sejam aplicadas. Então a gente precisa fazer com que essa demarcação, parar com essa coisa de jogar para outra lei, adiar para outra lei, fazer essa demarcação de todos os instrumentos dentro do estatuto, dentro do plano diretor de Campinas. As cidades que ainda não têm plano diretor, ou que têm seu plano diretor, precisam demarcar.
Porque se não demarcar, por que essa importância de demarcar? Porque se não demarcar, você não pode utilizar o instrumento. Só pode utilizar o instrumento se você demarcar. Essa como é que os proprietários hoje se defendem quando a lei estabelece zeis em determinado local? Eles se defendem dizendo, mas isso não estava demarcado, não estava demarcado no plano diretor, está sendo demarcado por uma lei específica, e ela tem que ser demarcada no plano diretor. Ele vai para a justiça e consegue uma liminar na justiça, consegue o adiamento de novo. Por quê? Porque aquilo não foi bem feito, não foi pensado juridicamente, precisa encontrar caminhos jurídicos para isso, né? Mas aí que está. Se apesar de todo esse esforço, de tanta gente, de tantos movimentos sociais, isso não for feito, se a prefeitura não demarca, se a prefeitura não aplica os instrumentos urbanísticos, se a prefeitura não cria mecanismos para incrementação de arrecadação, isso que é outra coisa importante, incrementação de arrecadação, porque para você construir imóveis, e eu sempre oriento os movimentos pela moradia, esqueçam regularização fundiária, eu digo para eles, não se preocupem com regularização fundiária, porque a regularização fundiária não cria habitação nova. A regularização fundiária só regulariza aquilo que já existe. Quem está assentado vai continuar assentado, não vai criar nada, não vai trazer habitação nova para ninguém, a não ser quem está em área de risco, vai para uma área, para um imóvel novo que a prefeitura vai construir, como aconteceu aqui pertinho de nós, aqui na beira do Ainhumas. Na beira do Ainhumas, aqui ficou muito bonita essa região, obra da nossa querida Cíntia, né? É um trabalho magnífico que foi feito aqui. Isso tudo é um trabalho realmente maravilhoso. Mas quantas habitações novas a gente teve lá? Pouquíssimas, né? O que eu precisa é construir. Agora, para construir, já que o Coab não tem dinheiro, quer construir, como é que faz? Aplica os instrumentos bem. Aplica os instrumentos. Meu filho, aplica os instrumentos, porque se você aplicar os instrumentos, você vai ter dinheiro. E se você criar esses mecanismos, se você fizer com que de cada recurso que você arrecada, você tiver uma cota fixa desse recurso destinado à habitação de interesse social, está resolvido o problema, ou então uma boa parte do problema de dinheiro, de recursos, já vai estar resolvido. Vamos para o próximo. Então, aí eu penso, eu não tenho muito tempo, porque eu entraria agora na parte mais importante dessa exposição, que é o seguinte. Eu fico pensando, como é que a gente faz para regularizar isso, como é que a gente faz para fazer com que essas pessoas com que a sociedade tenha efetivamente alguma garantia de que esses instrumentos vão ser utilizados. Porque não adianta nada o Ministério Público entrar com ação, aquelas ações demoradas, aquelas ações decadenais, né, para discussão se a prefeitura vai ou não vai utilizar o instrumento, impor sanções para a prefeitura, porque impor sanção para a prefeitura vai resultar o quê? A gente vai ter que pagar. Qualquer sanção que se aplique à prefeitura, a prefeitura vai pagar uma multa e vai para quem? De onde vai sair esse dinheiro? Vai sair do nosso bolso, né? Então não adianta muito isso também. Isso não é um mecanismo muito saudável. Então, eu tenho sempre pensado, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve? Aí eu pensei, viu, Fabiana, será que não é possível trazer do direito penal alguns institutos para cá, para o direito urbanístico? Será que a gente não consegue importar alguma coisa de lá? Porque quando no direito penal, o direito penal constata que determinados valores, preservar determinados valores é importante para a sociedade, direito penal, cria alguns mecanismos de defesa desses direitos. Então, por exemplo, se é importante preservar o direito à vida, e alguém quer atentar contra a minha vida, eu tenho o direito de legítima defesa, né? Qual é o tamanho da pena para mim? 0. Se o Titanic está afundando, né? O Jack está morrendo, né? A Rose está lá morrendo, na tábua de salvação, e alguém vem tentar tirar a Rose da tábua de salvadora, e o Jack dá um monte de porrada nesse cara e faz esse cara afundar, como a gente viu no filme, ele acaba de matar uma pessoa. Quanto de pena para ele? 0.
Por quê? Porque ele agiu em estado de necessidade, apesar de ter tirado uma vida. Né? Então eu fico pensando, existe o direito à legítima defesa própria, existe legítima defesa de terceiro, existe estado de necessidade próprio, estado de necessidade de terceiro, existe além disso exercício regular de direito também, para gerar tal a pena zero, né? Existe o estrito cumprimento do dever legal, para gerar pena zero, não é crime, deixa de ser crime, né? Então, eu pensei, se a gente não poderia pegar essas coisas e aplicar no direito urbanístico. Vamos ver o que dá, se a gente aplicar? Qual é o próximo? Olha só, mecanismos de disperdação próximos, de terceiros, né? Alguém age para proteger um outro titular do bem, aqui no próprio titular age na defesa do seu interesse, regime de defesa própria, estado de necessidade própria e tal, né? Que eu já disse, e agora vamos... Ixi, acho que passou dois? Não? Passa mais um, deixa eu ver. Vai mais um. Ué, faltou. Aí, enfim. Não houve defesa. Não. Enfim, deixa eu explicar para vocês. Eu estou pensando numa coisa chamada direito de ocupação. O pessoal do direito já está com arrepios. Só de eu falar isso, o pessoal do direito já fica com arrepio. Direito de ocupar área urbana, direito de ocupar imóvel urbano. Né? Quando eu falo isso aqui para o pessoal do direito, o pessoal fica muito bravo. Né? Porque... Oi? Só a palavra ocupação. Só de falar em ocupação, as pessoas já ficam loucos, né? Privado, na verdade, o termo é invasão. Então, porque a gente começa com a nomenclatura, né? Precisa mudar isso, porque a gente fala em invasão, que é uma atitude ilícita, e a gente precisa começar a falar em ocupação, que é, conforme eu estou propondo aqui, uma atitude ilícita, um comportamento lícito. Né? Então o direito de ocupação vai poder acontecer. Por quê? Porque se para a sociedade é importante que... Agora é que é o importante do raciocínio. Se para a sociedade é importante que a propriedade seja usada, que a propriedade cumpra uma função social, que é ser usada, se para a sociedade é importante isso, é preciso também que a sociedade crie, que a lei crie um mecanismo de defesa, ou de autodefesa, ou de defesa por terceiro. Quem é que tem, supostamente, o direito-dever de impor para esse proprietário o cumprimento do dever da função social da propriedade? Teoricamente, para garantir a ordem urbanística, o município, a prefeitura, a municipalidade. Né? Mas se a prefeitura não faz, será que eu não posso criar um sistema em que alguém possa, no lugar da prefeitura, fazer? O pessoal que ocupa essas áreas, que vão atuar em nome da sociedade. Ocupar aquela área, não porque eu quero ter onde morar, é porque esse imóvel não pode ficar desocupado. Esse imóvel não tem o direito de permanecer, o proprietário não tem o direito de manter esse imóvel desocupado. Eu crio diversas condições para que essa ocupação aconteça. Eu falo das condições da eventual retomada, respeito jurisdicional, respeito à dignidade humana, respeito aos direitos humanos, e falaria também alguma coisa do que acontece em Campinas, mas eu não tenho tempo. Mas é importante que vocês fixem esse conceito de que eu tenho entendido e acho importante a gente fazer um seminário aqui em Campinas para discutir esse assunto, trazendo gente do Brasil inteiro para discutir esse assunto, da importância, se é que a gente já não pode construir doutrinariamente isso, claro que nós não temos lei, mas se a gente já não pode construir doutrinariamente isso, pensando aqui ali as mais diversas normas jurídicas, pensando para compor esse direito de ocupação. Por quê? Porque é importante para toda a sociedade que esse dever da função social da propriedade seja cumprido. É isso. Muito obrigado.
dos despejados lá da Espanha, né, que estavam os despejos, eles diziam que se morar é um privilégio, ocupar é um direito. Nessa Bom, então agora eu vou pedir para o Fabiano, o professor Fabiano Melo, da PUC de Minas, vir aqui fazer sua apresentação, para depois a gente consegue amarrar aí essas outras coisas e ver o que dá. Obrigada, Fabiano. Boa tarde. Boa tarde. Saudar a professora Laura, os colegas João, professora Patrícia, professor Josué. Bom, eu, na verdade, ia falar primeiro, mas eu fiz a opção, pedi à professora Patrícia para falar por último, porque eu me lembrei que eu escrevi um artigo sobre regularização fundiária, mas aí foi um artigo técnico. A minha fala, eu até queria dialogar um pouco com o que a Bruna e o que o João colocou. Talvez, João, em vez de direito de ocupação, direito do uso do território, né, puxando o Milton Santos aqui nessa discussão, porque eu realmente não acredito em invasão. Invasão é só se os marcianos resolveram chegar no planeta, aí é invasão. No contrário, a gente está ocupando, né? Então eu acredito realmente nisso. Bom, a minha fala, eu quero fazer rapidamente, eu sei que o tempo é muito curto, eu não fiz slides porque eu sabia que o tempo é muito curto. Primeira discussão do que é o direito à cidade. Parece que esse é um lema reivindicatório. Na obra seminal lá do Lefebvre, do Henri Lefebvre, Direito à Cidade, ele coloca em duas dimensões. O direito à cidade é um grito e o direito à cidade é uma demanda. Um grito e uma demanda, duas dimensões. Hoje o que nós vemos quando falamos do direito à cidade é a primeira dimensão, é a reivindicação, é o movimento à moradia, os movimentos reivindicatórios que estão na rua. Mas há uma segunda dimensão do Lefebvre, talvez essa pouco estudada, que seja a dimensão de uma outra cidade. Uma cidade onde a propriedade privada, a reprodução social do capital não seja a norteadora das configurações que nós temos hoje. Mas eu não quero falar sobre isso, essa segunda dimensão, porque o tempo é muito curto. A primeira dimensão, que é essa, da reivindicação, e sendo eu alguém do direito, alguém ligado aí à discussão de direitos humanos e direitos fundamentais, rapidamente eu vou dizer o seguinte, que o direito à cidade é um direito charneira. Dizer, o que é um direito charneira? Esse tema do Boaventura de Souza Santos, ele usa para um outro direito, eu importei essa discussão para dizer o seguinte, direito charneira é aquele que reúne todas as outras dimensões de direitos. Rapidamente, os direitos de primeira dimensão, direitos civis e políticos, os direitos de segunda dimensão, os direitos econômicos, sociais e culturais, e os direitos de terceira dimensão, que são aí os direitos meio ambiente, direito à paz, a autodeterminação dos povos, entre outros. Para sintetizar, quando eu falo no direito à cidade, eu falo naquilo que é hoje um locus, um lugar do encontro, um lugar da diferença, do conflito, da igualdade, da liberdade, qualquer desses valores da modernidade, eles acontecem na cidade. Só que me incomoda um pouco a leitura do direito à cidade, já que, na verdade, a gente não tem uma definição jurídica, o professor Josué está aqui, pode me ajudar nisso, que ele fala sobre essa temática, do que é o direito à cidade. E aí eu queria fazer um diálogo com a fala dos colegas, para chegar na regularização. Me parece que hoje alguns conceitos eles são importantes para discutir o direito, não mais no plano abstrato, e usar a questão territorial. Aí eu sou obrigado, por influência do meu orientador, claro, eu reconheço isso, deixo, com muita alegria, ele foi orientando do Milton Santos e da Maria Adélia, evidentemente que essa leitura eu tenho aí aprofundado e estudado, professor Manuel, que é fazer a discussão dos conceitos do Milton Santos, do território usado, do espaço banal, do lugar. Talvez hoje, em vez de falar direito à cidade, falar do direito, como diz a professora Maria Adélia, do direito do lugar ao lugar na cidade, ou desse território usado. Por isso, eu até sugeriria dar uma olhadinha na questão do território, o uso do território, o direito ao lugar. Para ficar mais fácil essa discussão para aqueles que são do direito, basta você pensar no que está acontecendo nas obras das Olimpíadas. Aquelas populações que estão ali, naquele lugar, que é o sentido simbólico, cultural daquelas pessoas, e que estão sendo todas elas desalojadas para implementar as obras da Copa. Mas a minha proposição, eu não quero avançar na direito à cidade, para entrar na regularização, o que a regularização traz de interessante? A discussão territorial. Porque não dá para ter ações setoriais. Toda vez que eu vou discutir a administração pública, eu já passei por lá, a discussão é sempre uma ação setorial. Vamos discutir moradia. Ok, você coloca moradia. Vamos discutir meio ambiente. Vamos discutir saneamento.
Quando essas políticas não dialogam, nós temos os conflitos que é muito comum no Poder Judiciário. Quer dizer, quantas vezes você vai implementar uma política urbanística que o Ministério Público, um terceiro, ele vai usar uma questão técnica, setorial, e a mais comum é a propriedade. Para mim, a propriedade privada, nos moldes constituídos, é um entrave a qualquer política pública, a qualquer implementação do direito à cidade. Porque me parece que nós não avançamos no sentido do que é função social. A palavra função ela tem um sentido, nós precisamos reinterpretar as palavras. Porque esse diálogo entre direito e geografia, urbanismo, ele não acontece. Não haverá decisões diferentes enquanto juízes, promotores, advogados, procuradores não dialogarem com a geografia e com o urbanismo. Eu falo isso, eu tenho 16 anos de docência, eu nunca vi, eu não sei, o professor Josué está aqui, outros professores de direito talvez, algum curso que tenha na grade direito urbanístico. O Mackenzie de São Paulo tem eletiva 2 horas semanais por 2 horas por semana, mas parece que é bem no horário do direito comercial e ninguém faz. Claro. E aí, qual é a noção de propriedade que se tem? A noção do direito civil, que você tem direito civil 5 milhões na faculdade, né? 5 milhões e 1, 5 milhões e 2. Você entra na faculdade e inspira direito civil, inspira, no 10º período, direito civil. É evidente que a leitura da propriedade é essa, mas o que é função? A palavra função significa o seguinte: aonde existe função, não existe direito. Existe primeiro um dever. Deixa isso bem claro, não sou eu que falo isso, é um grande administrativista, está aqui o professor Josué que dá o direito administrativo, coincidentemente em matéria comum também, que eu leciono, que ele diz o seguinte: aonde existe função, existe primeiro uma obrigação. E quando você cumpre a obrigação, é que você pode exercer esse direito. Se isso fosse claramente interpretado, não precisaria. O João colocou esse festival de legislações aqui, e aí mostra o quê? Que é a crise da efetividade, tá bom? Que é a angústia de todos aqui, o déficit de realização. É claro que assim, o pessoal coloca um pouco de expectativa nas normas jurídicas. Com todo respeito, a forma jurídica é a mesma coisa que a forma econômica, a forma valor, a forma Estado. Essa é uma forma do capital. Vamos deixar isso bem claro. Essa expectativa que se coloca, me parece um certo... não tem essa expectativa, né, de achar que vai ter essa mudança por essa forma. Como diz o meu orientador, você não pode fazer bolo quadrado em forma redonda. A forma é essa. E aí a gente vai ter que jogar, eu não quero avançar, por isso que esse é o segundo aspecto do Lefebvre, que o Lefebvre não fala nesse aspecto dessa cidade de mercadoria que tem hoje. É outra coisa, que não existe, que até o Harvey também recupera. Mas eu estou falando então dessa primeira dimensão para não elucubrar. E aí assim, sem expectativas, enquanto a propriedade configurar-se dessa forma, a gente vai continuar sentado discutindo aqui. Enquanto não houver diálogo, entender o que realmente, o que é a função social, porque não é um termo bonito. Você pega os livros de direito, é um termo bonito, função social. Tá, o que é função social? Como outros conceitos aí que nós temos. O que eu vou defender aqui a partir da regularização? Eu estava até revendo meu artigo, que eu escrevi ele com 3 anos, mas vai ser publicado agora, num livro aí. Eu acho que vou ter que rever o artigo. E por que eu vou ter que rever o artigo? Porque alguns conhecimentos, algumas leituras, algumas interpretações, eu não tinha há 3 anos atrás. E foi necessário o diálogo com os meus colegas urbanistas, geógrafos, jornalistas, de várias formações aqui, para me perceber certas coisas. E aí eu tenho, daqui a pouco eu até coloco um negócio que está me incomodando, por isso que eu pedi para falar por último, porque eu queria rever, né? E para constatar publicamente que eu acho que eu errei. Em alguns eu preciso rever. Talvez não, preciso rever. Ok. O que a regularização traz? Enquanto a ação for setorial, será judicializada. Porque se eu for discutir posse, propriedade, o proprietário ele vai judicializa na leitura da propriedade. Aí o Ministério Público diz, está em área de preservação permanente, vamos lá entrar com ação civil pública. E por aí vai. Enquanto a ação for exclusivamente setorial, os problemas vão continuar acontecendo. Quando é que a coordenação será territorial? Discutir o território, que seja o lugar, que a cidade possa ser o lugar, usando aí o Milton Santos. Quando é que nós vamos... E aí, quer dizer, o meu trabalho, o esforço, é nesse sentido, de tentar usar o território, ou espaço. Eu prefiro usar o território para usar o Milton Santos, o território usado, como categoria dessa possibilidade, dessa totalidade de movimento, dessa relação dialética. Porque a norma jurídica, qualquer que seja, ela é sempre olhando uma situação pretérita.
é algo que as pessoas que não são do direito não conseguem entender. A norma ela é feita para uma situação que já é passada. Quando muito, ela vai estabilizar uma relação jurídica, uma relação social. A norma está sempre desatualizada. Ela fez uma situação aqui agora, mas o mundo, esse mundo atual, esse é o mundo do dinamismo, do mundo do muito rápido. E aí você vai ter que ter uma categoria, e aí a minha tese, eu espero, não sei se conseguirei, não sei se terei capacidade intelectual para tal, mas de tentar o espaço, o território, como essa categoria para tentar unir. E o que a regularização fundiária faz? Ela articula o urbano, o urbanístico, o ambiental, ela articula as melhorias sociais num único projeto e não numa questão eminentemente setorial, numa ação setorial. E o ponto que eu estava lendo aqui é porque a Bruna já fez menção, a regularização fundiária, eu acho que quando ela é de interesse social, ela é válida. Quando ela não é de interesse social, que é um interesse específico, eu tenho questionamentos. Basicamente nós temos essas duas, interesse social para a população de baixa renda, interesse específico para esses loteamentos, condomínios fechados, essa coisa toda. E o mais interessante é que se você for olhar a lei da Minha Casa Minha Vida, a regularização que está delimitada, delineada, com as características, é a de interesse social, para tentar agregar essas pessoas que estão na cidade informal, né? Para tentar trazer para a cidade formal. E a regularização de interesse específico, ela é um artigo. Pega o Código Florestal que a Bruna citou. Está lá no 64 e no 65. 64 interesse social, 65 interesse específico. Você não tem nenhum delineamento nem nada. E aí eu fico me perguntando, né? Eu já comentei isso com a professora Patrícia. O fato assim, nós temos muitos problemas na questão urbanística. Eu acho que a regularização é uma questão específica para a população de baixa renda, porque se ela está na periferia, não é uma questão de opção, porque as pessoas precisam morar em algum lugar. Agora, é diferente quando classe média, classe rica, nós estamos aqui, escolhemos morar num bairro, num loteamento fechado, que está em área rural, que primeira coisa, deveria ter os 20% da reserva legal, conforme o Código Florestal, seguir uma série de prescrições e não segue. É diferente eu escolher esse ato daquele que não tem opção e que é obrigado a ir para a cidade informal. É completamente diferente. Por isso que eu já questiono a de interesse específico. A de interesse social, eu acho que é não só válida, só que aí tem um pequeno problema. A Bruna fez menção também lá, a regularização fundiária em área de preservação permanente. Basicamente o Código Florestal dá 3 possibilidades. Em Manguezal, artigo 8º, parágrafo 2º, 64, interesse social, população de baixa renda, e 65, interesse específico, que são esses outros. Pois bem, só que se você pegar a lei da Minha Casa Minha Vida, o artigo 54, parágrafo 1º, ele coloca, eu falei até com a Patrícia antes de chegar aqui, um recorte temporal. Só pode haver regularização fundiária de interesse social em APP se for até o dia 31 de dezembro de 2007. Isto é, em área urbana consolidada e devidamente motivada. O que isso significa? Tecnicamente falando, não tem mais regularização em APP. Rio, morro, topo, essa coisa toda. Só que eu acho interessante o seguinte, quer dizer, não tem para a população de baixa renda, mas você consegue viabilizar, porque se você olhar a cidade, né, que você fixar a paisagem aqui, você vai ver que São Paulo mesmo está indo por rios canalizados, isso e aquilo. Quer dizer, né, eu acho interessante que você coloque recorte temporal muitas vezes para a população de baixa renda e esqueça toda a complexidade que se tem com os outros fenômenos. Quer dizer, qual que é o avanço? Penso eu aqui, a minha proposição, não quero ir mais longe, eu prefiro o debate, que me parece que é mais interessante. Quanto tempo estou aqui? Já tem? Então tá. Então o poder de síntese meu tá, né? É por isso que eu saio falando enlouquecido desse jeito. Tá bom? Não é a minha característica, né? Mas eu tenho que ser um pouco mais dinâmico. Não, mas é assim mesmo, né? Quando tem que ser rápido, tem que ser rápido. Eu falei o poder de síntese, ou pelo menos tentá-lo. O fato é que a regularização, ela articula algo que o direito até agora não consegue, que é, evidentemente, trabalhar territorialmente, não fragmentado, não setorial. Nenhuma política, assim, quem teve administração pública que sabe o que eu estou falando. Basta você avançar de um lado que um outro setor vai lá e vai judicializar. Agora, não tenho expectativas que o direito por si só resolverá os problemas. Não tem essa expectativa.
Enquanto a propriedade privada não assumir o papel que ela deve assumir, isso significa que há outras formas de propriedade. Eu queria entender qual é a dificuldade de discutir outras formas de propriedade sem ser ridicularizado. Não estou defendendo o fim da propriedade privada, pelo amor de Deus. Né? Não. Professor, desculpa, mas eu acho que há outras formas de propriedade e esse uso da propriedade, o direito à ocupação, o direito ao uso do território, João. Eu estou sugerindo o Milton, dá uma olhadinha, que tem uma questão interessante do Milton Santos, professor Maria Adélia, nesse sentido, e porque eu acho o seguinte, ou nós avançamos para, de alguma forma, fazer sentido o direito ao lugar, que diga o Rio de Janeiro, a cidade, ou o direito à cidade, na leitura do Lefebvre, ou do Miltoniana, como preferirem, ou todo o avanço que nós tivemos dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, corre risco. Como diz um professor lá, deve ter sido colega, o professor Josué, no capitalismo, você pode dormir uma noite tranquila, mas você não sabe se dormirá uma segunda noite tranquila. José de Campos? O Alisson Mascaro. Ah, tá, no Geopolítica da Fome, o José de Campos falou uma coisa parecida. Falava e tal, o Alisson Mascaro. Isto é, ou nós avançamos nesta possibilidade, ou nós estamos fadados a uma guerra que a Raquel Ronick fala, da militarização das cidades, e é o que a gente vai passar. Não dormiremos tranquilos. E detalhe, tirando por uma pequena elite, o que eu estou falando é para todos nós. Obrigado. Na hora que você sentou, eu falei, ixi, agora não para mais. O tempo é. Bom, nós vamos fazer o seguinte dinâmica. Então, eu vou pedir para vocês comporem a mesa, Fabiano, João e Bruna. Acho que já sentar aqui mais central, né? Só vocês três mesmo. E aí, os presentes encaminham as perguntas, eu vou fazendo as inscrições. A gente vai dar a linha para dar a lista Você está falando? Sim. Pode começar então. Olha, eu só vou colocar uma coisa na lousa, que eu dou para o pessoal do direito. Quem é o pessoal do direito? É quem foge da matemática. Aí eu conto para eles que função é muito fácil de entender. Pessoal, assim, eu tive aula com o Canto, por exemplo, que eu falo desse cara, eu tenho um pânico de matemática por causa dele, e a gente lembra lá dos eixos das abscissas e das ordenadas, né? Aí y, né, que x, a gente descobre que y só existe se estiver em função de x. Aí eles olham para mim, o que você quer dizer com isso? Qualquer informação de propriedade aqui só faz sentido se estiver na função do outro eixo. Ou seja, não importa quem você seja, importa a função que você exerce. Daí eu brinco com os alunos, entenderam namorados? Não importa o que você faz, quem você é, só importa se você tem função. Se o jogo do Corinthians é bem no horário do aniversário da sogra, você vai ter que ir para o aniversário da sogra e lá não tem televisão se estiver passando novela. Eles ficam doidos com esse negócio. Isso é função. A propriedade não faz sentido se não estiver em função da sociedade. Ou seja, a propriedade por só, quer dizer, a gente vai falar de outras formas de propriedade, na verdade tem um problema sério. Uma professora canadense, falecida esse ano, tem um livro maravilhoso que ele fala mais ou menos o seguinte: a propriedade é o contrário da democracia. Onde há direito de propriedade, não há possibilidade de desenvolvimento democrático, porque toda vez que nós tentarmos desenvolver a sociedade ou o território, aquele território já é apropriado por alguém. E aquela pessoa, aliás, é uma coisa terrível no direito. Todo mundo sabe que propriedade tem faculdade de usar, dispor, reivindicar, custodiar, mas o que é propriedade? Ninguém sabe ao certo. Propriedade é algo que eu me permitia, quando eu era pequeno, jogar bola. Eu era menorzinho, eu não sabia jogar bola, mas eu sempre jogava, porque eu era dono da bola. Se eu não fosse escolhido, se eu não fosse jogar com a camisa 9 lá na frente, eu levava a bola embora, né? Então o dono acaba tendo vantagens que a democracia não permite chegar. O Estatuto da Cidade trouxe instrumentos de intervenção urbanística maravilhosos. E a regularização é um grande problema na minha visão, que realmente ele não constrói nada novo, mas ele cria algo que, pela resolução ou recomendação geral número 4 de 91 da ONU, ou do Comitê dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais da ONU, permite algo que se chama a segurança da posse. E para mim a posse é muito mais importante que a propriedade. A posse é justamente aquilo que efetivamente existe. A propriedade é o abstrato que a gente, sei lá, o direito inventou para tentar
para o proprietário poder tomar conta do espaço ou do território. Mas a minha pergunta é assim, depois de falar tudo isso, a minha pergunta é simplesmente essa: como é possível preservar a posse em detrimento do proprietário? Por exemplo, Pinheirinho, por exemplo, Vila Soma, por exemplo, aqui em Campinas. O que deu errado, né? O que deu errado nesse caso? Na verdade, aqui, com toda essa... não é o que deu errado. Na verdade, o direito é um instrumento ideológico do Estado que serve justamente à promoção da propriedade do capitalismo. Na verdade, é uma estrutura que permite, que legitima a apropriação pelo 1% de toda a riqueza do resto. Procedente. Na verdade, tudo é apropriável, inclusive a cidade. Quando a gente fala de direito à cidade, como um direito, na verdade não é nem um direito fundamental, nem um direito social, é um direito humano. Quando a gente fala de direito à cidade, nós estamos falando de todos os direitos sociais, todos os direitos fundamentais que precisariam ser concedidos democraticamente às pessoas, mas a propriedade não deixa. Como fazer a função, como fazer a sociedade, aliás, a propriedade, ficar em função da sociedade ou da democracia? Essa é a grande discussão dentro do urbanismo, ou pelo menos no direito urbanístico, na minha opinião. Mas eu queria ouvir da mesa. Mais alguma pergunta? Pode fazer a pergunta? Para o Fabiano, eu sou arquiteta, então eu desconheço toda essa questão legal. Aí eu queria saber, até deve ser bem ignorante no meio do direito a minha pergunta, mas em todo caso, por exemplo, qual seria, dentro do sistema capitalista, qual seria uma forma de ocupação, né, de ocupação não, de não se utilizar da propriedade, porque isso é fruto do capitalismo, né? Qual seria uma alternativa que não há propriedade dentro do sistema capitalista? Ou não existe? Ou há uma alternativa ou teríamos que mudar o sistema? Mais alguma pergunta? Vamos juntar o móvel Eu queria fazer uma pergunta aqui. Bem, eu achei, em primeiro lugar, acho que os três estão de parabéns, porque a gente conseguiu concretizar a discussão, né, através de exemplos concretos e para o futuro, que eu acho que é uma das coisas mais fundamentais da pesquisa, né, compreender a história, compreender o que está acontecendo para desenhar um futuro. Então, fiquei muito contente com essa discussão e esse resultado. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, essa questão dos termos mesmo, que me parece que é muito importante a gente começar a trabalhar com clareza sobre usar os termos e atribuí-los a eles uma definição que todos nós possamos usar o mesmo, compreender. Uma vez a gente fez um debate há muito tempo atrás aí sobre a questão ambiental e a questão da regularização. E um profissional da CETESB me falou assim: para mim, regularização é tornar regular. Então, se eu estou tratando de legislação de controle da poluição, ou do código de obras, ou do zoneamento, tornar regular é fazer com que aquilo siga a lei. Uma coisa que foi feita. Então, isso me parece, essa definição que ele trouxe, me parece muito diferente do termo que nós, urbanistas, usamos quando discutimos direito de moradia. Porque você mostrou uma testada que certamente a lei de zoneamento do Valinhos não aceita, um desenho urbano que, uma tipologia espacial. Então, em primeiro lugar, isso que é bem específico. Em segundo lugar, essa questão que eu quero recolocar para vocês, e ver se como vocês comentariam esse conceito, não sei se eu estou usando o termo certo, do common. Um tipo de propriedade que me parece desde o século XII já estava lá, que é a propriedade comunitária, e
que em alguns lugares do mundo está se tentando recolocar como uma possibilidade de tratar espaços, inclusive os espaços urbanos, né, como espaços de propriedade common, propriedade comunitária, em que você teria então uma outra relação. Então me parece que é um pouco de construir um futuro dentro do próprio capitalismo, você começar a retirar territórios dessa ditadura da propriedade. Como vocês veem, como vocês... Patrícia, posso tentar aqui fazer uma pergunta? Como é que, primeiro acho que muito legal, muito gratificante ver essa vontade do direito, né, se de uma forma assumir essa necessidade de a gente tratar as cidades ou passando de uma outra maneira, se destinar isso, né, olhar isso. A minha pergunta, ela é um processo político. Eu acho que sim, a cidade é um processo político, né? E o processo político, até que ponto ele tem a responsabilidade da judicialização da cidade, olhando pela forma, né, que o Fabiano coloca. A judicialização ela se determina na cidade hoje, né, seja pela visão setorial da política ou a falta de uma visão mais sistêmica, né, uma discussão da cidade. Então, como é que é isso? Vocês enxergam o fator político nesse processo? E os tribunais, né? Como é que a gente está enxergando? Como é que os tribunais, de uma maneira geral, estão enxergando esse direito à cidade, ou esse direito urbanístico e à propriedade? Vamos encerrar as perguntas, então, já passar, se eles esquecem tudo que foi perguntado. Eu queria falar alguma coisa a respeito do levantamento, da questão levantada pelo professor Josué, que é uma coisa que nos atormenta a todos mesmo, né? De que forma a posse e a propriedade vão dialogar. Eu fico pensando que o ideal é que o caminho de futuro que eu vejo é a legislação proteger efetivamente a posse, diminuir grandemente a importância que dá à propriedade. Isso, a legislação tem um papel indutor nisso, né? Tem capacidade de mudar a cultura, de renovar, de alterar de alguma forma essa cultura para que a gente tenha uma visão diferenciada do que seja a posse. Porque é como aquela história, eu trabalhei muito com adoção e via que aquela história de que mãe é quem cria, não quem põe no mundo, era muito verdadeiro isso, né? E fiquei há um tempo comovido, mas também meio revoltado recentemente quando vi, assisti um filminho em que é uma realidade, uma coisa recente aqui de Campinas, em que uma moça sai dos Estados Unidos, vem visitar a mãe biológica aqui, ela já não fala com a mãe adotiva há alguns anos, vem visitar a mãe biológica aqui, eu acho que em Campinas mesmo, em Campinas, e fez a maior festa para a mãe biológica, né? Fez uma festa enorme para a mãe biológica, tratou a mãe como se fosse aquela coisa mais fantástica. Essa mulher tinha entregue, eu não vou discutir a questão moral, né? Mas ela tinha entregue 18 filhos para adoção, né? E para aquela moça, o relacionamento com a mãe adotiva era muito menos importante do que a mãe biológica, que ela nunca tinha visto, né? Então eu acho que quem usa a propriedade, quem está morando ali, quem efetivamente faz daquela propriedade
daquele imóvel, quem faz aquele imóvel, a sua habitação, quem cuida, quem cultiva aquilo, quem dá tratos à bola para imaginar uma solução concreta de utilização eficaz daquele imóvel, tem muito mais direitos do que qualquer pessoa que tem um papel aqui, né? Então eu acho que a gente tem que caminhar para ele, tem que encontrar caminhos. O direito tem que cumprir essa função de encontrar caminhos que permitam, como a regularização fundiária. A regularização fundiária é um exemplo maravilhoso disso. Um dia se percebeu que, se a gente deixasse as coisas como estavam, aquelas propriedades que hoje são objeto de regularização fundiária jamais chegariam ao ideal que a legislação estabelecia, de regras urbanísticas que a legislação estabelecia. Aquela realidade a realidade daquele imóvel jamais chegaria ao índice exigido de normalização urbanística que a lei exigia. Então, se foi necessário fazer o caminho inverso, fazer com que a lei chegasse a esse pessoal. Por isso que a lei de regularização fundiária é uma lei de exceção às regras urbanísticas. Ela é uma adaptação das regras urbanísticas à realidade social, para não forçar a realidade social a se adaptar às regras urbanísticas, né? Então a regularização fundiária é um exemplo claro de que a gente conseguiu, por meio do direito, o que fez a regularização fundiária ser hoje uma realidade na arquitetura, foram as regras estabelecidas pelo direito, as normas criadas pelo pessoal do direito, né? Claro que inicialmente também a resolução 369 do CONAMA, que foi sensacional, né? Foi um negócio que abriu os olhos do Brasil para aquela necessidade, gritava, né? A necessidade social gritava, a realidade social gritava, exigia que alguma coisa fosse feita, né? Para compatibilizar as regras urbanísticas com as necessidades ambientais. Então eu acho que a gente tem que caminhar por aí. Eu quero deixar claro que eu não sou contra a regularização fundiária, muito pelo contrário. É o meu tema de dissertação de mestrado, é um assunto que eu adorei estudar, mas que quando eu oriento hoje os caminhos percorríveis futuramente pelos movimentos de moradia, que eu digo, esqueçam a regularização, porque isso não vai dar casa nova para vocês. O que vai dar casa nova é provisão habitacional, é buscar construção de casa. E para isso tem que ter dinheiro, para isso tem que ter plano diretor funcionando, aplicação dos instrumentos urbanísticos. É isso que vocês têm que focar, né? Então eu acho que a professora Laura fala em desenhar o futuro. Eu acho que é isso mesmo, que a gente está o tempo todo pensando em como apreender a realidade, como compreender o mundo, como compreender as normas, como compreender os mecanismos para que a gente possa criar regras que eficientemente possam induzir modificações sociais. É isso que é o nosso objetivo enquanto profissionais, seja do direito, seja da arquitetura. Acho que todos nós profissionais temos esses... E um profissional não fala sem a colaboração do outro. Essa colaboração é indispensável. Eu faço parte de um grupo lá em São Paulo que esses assuntos vêm permanentemente discutidos por pessoal da área social, por pessoal da área de arquitetura, por pessoal da área do direito, que são uma espécie de assessoria informal que é dada para alguns grupos pela moradia lá em São Paulo. Então, eu acho que esse diálogo das mais diversas profissões é altamente enriquecedor. E por isso que eu vejo que seminários, encontros como esses de hoje, tem muito a contribuir e deve ser feito lá no direito. Tem que ser levado para o direito, porque o direito se ressente muito aquela linguagem hermética, aquela linguagem só para alguns iniciados. Aquilo é ridículo no direito.
aquilo é enfadonho no direito. Ler um texto do direito hoje é chato. É preciso falar isso para o aluno do direito, que ele precisa arejar o texto dele, aquele texto que é sempre repetido, em data velha, essas bobagens todas, isso tudo é muito chato. Ler um texto do direito hoje é pesado, é sonolento, dá sono, é uma coisa horrorosa, tem que mudar isso. O direito tem que ser dinâmico, como as exigências sociais estabelecem para nós. O texto tem que refletir esse dinamismo social, essa rapidez que o professor Fabiano se referiu, e a gente tem essa demanda mesmo. O nosso mundo hoje é rápido, tá? Os textos têm que ser curtos, têm que ser concisos, têm que ser objetivos, têm que focar e têm que ser cirúrgicos, né? É assim, acho que é por aí. Eu não sei se o João me permite, eu vou discordar em parte com o que o senhor colocou, porque eu não acho que a gente precisa mudar a legislação urbanística. Eu acho que ela já tem bastante legislação. A questão é que a legislação urbanística, eu acho que ela faz às vezes do setor imobiliário, né? Então não adianta a gente ficar batendo nisso, porque ela vai ser sempre usada para a vontade do setor imobiliário, a vontade desse setor que tem a ver com o cenário capitalista em que a gente vive. Então sempre vai ser em favor desse sistema. Eu acho que o que a gente tem que propor, tanto no direito quanto na arquitetura, como o David Harvey propôs, né, que sejamos todos arquitetos rebeldes. Eu acho que quando a gente faz regularização fundiária, por exemplo, que é essa que a gente fez em Valinhos, a gente está rompendo com uma lógica, né, essa lógica da prevalência da propriedade dentro desses parâmetros do capitalismo, né, porque você está privilegiando uma classe, a classe de baixa renda, né, olhando para esse lugar, quando você tem esse olhar para esse lugar, o contexto não é um olhar do ponto de vista do lucro, é um ponto de vista só meramente social. O município e quem está no entorno não vai ter como ganho direto, não vai visar lucro isso. Pode até ser indiretamente ele ter isso, mas diretamente ele não vai ter, muitas vezes até pelo contrário, né? A regularidade de algumas ocupações vão fazer com que o cenário por exemplo, do vizinho ali, no caso que eu coloquei, ele tenha que lidar com aquele vizinho agora, que é de uma outra classe, uma classe pobre, né? Então ele preferia, talvez, se a gente consultasse, que todos eles fossem removidos. E não, eles vão permanecer lá porque prevaleceu a vontade deles de permanecer naquele local. Então eu acho que a gente não precisa de mais leis. Leis tem muitas. Você viu que lei em cima de lei, o doutor Nes colocou várias leis que a gente já tem, dizendo sobre as mesmas questões. A questão é que inverter a lógica do capital é muito difícil, só subvertendo mesmo. Então, eu acho que respondendo a sua pergunta, né, como que a gente faz para lidar com isso, indo pelo rebabo mesmo, pegando o que a lei excepciona, e, por exemplo, a demarcação urbanística e a legitimação de posse é uma forma de subverter essa ordem da lógica do direito de propriedade e conseguir fazer com que essas pessoas adquiram cidadania, né? Adquiram direito a questões das quais elas foram alijadas, como o direito à habitação. E com relação e aí indo nesse norte, colocando um pouco do que a Laura falou, né, da propriedade comunitária, eu acho que há outras alternativas, né, e que não são colocadas justamente por essa lógica do capital de novo, né, mas essa concessão, por exemplo, de uso, né, das áreas públicas. Por que a gente precisaria transferir a propriedade? Né? A gente não precisa transferir a propriedade, até porque a necessidade daquela família é habitar, a necessidade dela é ser proprietária, né? Então ela poderia habitar aquilo até um período em que fosse necessária a moradia dela. Se ela ascendesse na vida e pudesse adquirir um imóvel, ela poderia desocupar esse imóvel e outra família poderia usar que necessitasse disso. Então a gente tem também esses outros instrumentos, né? O mesmo aluguel social, eles só não são praticados porque tem uma vinculação muito grande dentro da nossa sociedade. Isso tem a ver com o sistema econômico que a gente vive, que só é digno da habitação quem é proprietário, né? Então eu acho que também acho que desvincular a ideia de moradia e posse de imóvel, né, a ideia de propriedade. Para mim, né, tanto como
profissional do direito, quanto agora estudante de urbanismo, eu vejo que essas duas expressões estão muito associadas. E o que acaba acontecendo na prática, e também falando das decisões judiciais, se dá prevalência sim ao direito à propriedade, né? Sempre, se você é proprietário, você tem, vamos dizer assim, mais direitos do que quem é possuidor, né? Para demonstrar, para o possuidor demonstrar que ele deveria ser mantido naquela posse é muito mais árduo do que você simplesmente mostrar o título de proprietário. Mostrando o título de proprietário, você já é proprietário. Agora, você demonstrando uma série de provas que você é possuidor, ainda assim a sua posse vai ser questionada. Eu acho que é uma questão muito injusta. Às vezes o proprietário não possuiu, mas ele pagou impostos, tem uma relação absolutamente capitalista com aquilo, e ele prevalece o direito dele. E acho que é isso, né? Eu acho que eu já coloquei também, aproveitei a questão da delegação. E dos termos, né, Laura, que você falou, eu acho a questão utiliza-se o termo, né, muito, falar em legalizar, né, tirar da formalidade. Mas eu acho que se pode usar esse termo, por exemplo, legalizar, apesar de ser também um termo muito jurídico, mas acho que é o correto porque está na legislação a exceção. Pelo menos é o que eu vejo. A gente só vai poder transformar algo que está irregular em regular se a gente tiver alguma exceção na lei. Então, se não tiver, é impossível também, né? A gente precisa da legislação, como o João colocou. Mas eu acho que já tem, só que ela está nas exceções, ela está nas entrelinhas, ela está no asterisco. E aí eu acho que a gente se rebela contra a lógica desse sistema usando esses mecanismos de legalizar. É lógico, por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo de Valinhos não permite uma testada de 4 metros, mas a 11977 permite que o município mitigue essas questões. Ele fala que eu posso observar outras dimensões de lote no caso da regularização. Então ele está excepcionando a lei. Sim. Então quando a gente tem que pegar essas exceções à regra e utilizar a nosso favor. E aí, fazendo o que o David Harvey propôs, né? Vamos ser arquitetos rebeldes, todos, os advogados, os técnicos sociais e os arquitetos, claro. Vou dar uma resposta. Qual é a música? Roseli. Oi? Roseli. Roseli. Vou tentar fazer uma articulação com Roseli. Eduardo. Vou dar uma resposta tangenciando com a filosofia e com o urbanismo. Se o urbanista estiver errado, vocês me corrijam, por favor. A sociedade, como nós conhecemos, ela tem um elemento central, que é possível que nós tenhamos chegado aqui. Chama-se propriedade. Todo o lema reivindicatório, a gente adora falar da Revolução Francesa, e eram todos kantianos. Do Kant e tal, professor de filosofia, me corrija, tá bom, professor Josué? A propriedade é sagrada. A propriedade é sagrada. Exato. Mas aí depois a gente vai chegar. É que depois que eles assumem o poder, eles mudam, né? Eles deixam de ser kantianos. Mas o fato é que a burguesia, enquanto classe revolucionária, naquele momento, ela promove aí a Revolução Francesa. Só que as pessoas esquecem que nós tivemos uma Constituição, salvo engano, de 1791, de 1793. Houve um período de grande estabilidade na França. Se você pegar as constituições depois da Revolução Francesa, o grande elemento dela é a propriedade. É uma construção do Locke, tem lá o livro lá, Segundo Tratado, ele fala da propriedade, primeiro a propriedade de si mesmo, e aí o pessoal derivou a propriedade privada. Quer dizer, essa é a construção teórica. Mas o que isso tem a ver com o urbanismo? Tudo. Com certeza você estudou Haussmann, né, o século XIX. Quando a gente fala em Paris, a gente fala assim, Haussmann era um jurista, era um advogado, que o Napoleão, né, lá, o terceiro, né, lá em 1848, dá o golpe, assume, chama o Haussmann para implementar. Quem discute hoje? Desapropriação, limitação administrativa. Quem é que primeiro implementou isso? Foi o Haussmann em Paris. E ele lidava com os interesses fragmentados. E quem quiser olhar isso, vou dar as referências do que eu estou falando, é só pegar o Paris, capital da modernidade, do David Harvey, que ele faz toda essa construção. Aí você vai dizer assim, ok, e aí Paris, naquele momento, eu estou fazendo proposital esse recorte, ele é a Paris que nós conhecemos, ok? Que satisfez o interesse do capital naquele momento. Vamos passar para o século XX. Tem lá o Moses em Nova York, Robert Moses, não é a mesma coisa que ele fez o Haussmann no século anterior? E hoje, qual que é o discurso?
cidade global, city, né, city marketing, city não sei o quê. Me ajuda aqui os urbanistas, tem uns nomes bonitos que usam o que? Exatamente a mesma lógica. A cidade hoje, aonde você vai lidar com o excedente? Onde você vai produzir o excedente do capital? Na cidade. Veja a China, veja o que está acontecendo no excedente do capital. E o Harvard vai dizer que para ele o direito à cidade é controlar o excedente. Com todo respeito, eu vou dizer assim, eu não vejo, enquanto a propriedade, no meu trabalho inclusive um capítulo é só exclusivamente sobre a propriedade, enquanto esta noção de propriedade, que é o que fundamenta a modernidade toda que nós somos aqui, não for de alguma forma repensada, uma cidade não para o capital, mas uma cidade para as pessoas, porque me parece que hoje quando você formula uma cidade, você formula para o capital, ponto. E cadê aquela construção histórica de direitos que nós falamos aqui? Histórica, vamos pegar o lado bom dessa história, da modernidade, que é a modernidade incompleta. Ela se perde. Quando é que nós discutimos com os moradores do lugar ou da cidade? Enquanto essa noção de propriedade permeada, os colegas já fizeram observação, e aí assim, não é só a norma jurídica que condiciona, o espaço condiciona cada um de nós. Quando você faz uma casa assim, um assado, um projeto, ela condiciona o teu modo de vida, né? O território ele condiciona também, assim como a norma jurídica. Não é só... E aí assim, eu não tenho expectativas na norma jurídica, tá bom? Já disse, aí eu, de novo aqui, a forma do Estado é a forma do Estado. Não existia Estado antes da Revolução Francesa, tá bom? Ou ali, naquele período ali. Não, Estado é uma palavra que surge com Maquiavel, como nós falamos hoje. Então, Maquiavel, 14, 15, o professor me ajuda aqui, Josué, não existia a forma do Estado. Então, o Estado é essa forma. O direito tem esta construção. E não acreditem, e aí eu vou ter que puxar de novo o Alisson Mascaro, estou dando toda a referência, para depois quem quiser, no que eu estou falando, localizar. Ele faz uma fala que é interessante, tem um grande jurista marxista, o Pacho Canes, que é um grande jurista marxista. E ele morreu pelo aquilo que eu vou falar. Porque o Stalin achou que baixar uma Constituição, que é a Constituição Soviética de 1936, diz assim, agora a propriedade é do Estado, não é mais privada. Agora aqui é um Estado socialista. Ele achou que a norma resolveria, transformaria o Estado soviético no Estado socialista, comunista, ou o que quer. A norma não muda as relações sociais, a norma não muda o que nós vivemos, a norma não muda as relações de troca que nós implementamos no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Ela não adianta, e o Pacho Canes morreu por causa disso, morreu, eu digo assim, o Stalin, bom, não preciso nem dizer quem é o Stalin. Mas o fato é que não basta a norma. Se você não muda as relações de sociedade que nós estabelecemos, enquanto a gente estabeleceu o outro como consumidor, porque nós formamos arquitetos para o mercado, juristas para o mercado, geógrafos para o mercado, não sei o que para o mercado, né? E aí a gente está sempre preocupado com o projeto, com a forma, mas, né, com a norma. Quando é que a forma, a norma, vai passar por um processo de comunicação? Por isso que eu estou dizendo que o espaço, o território usado pode ser uma instância que tira esse imobilismo, quer dizer, que coloque isso em movimento. Só que, enquanto for, eu tenho uma admiração assim pelo que o Haldeman fez, olhando Paris, enquanto turista. Mas quando você... E os institutos jurídicos do direito administrativo que nós lecionamos, né, professor Josué? São institutos que o Hausmann é responsável. Vai olhar o que o Hausmann fez, 54, 56, 59, ele precisou, e ter a força do Estado. Hoje, vai continuar implementando essa cidade global. E aí está aí o livro da Raquel Ronick, Guerra de Lugares. Tem um outro que vai sair pela Boitempo aqui agora, que ele fala do militarismo militar. Urbanismo militarista. Foi até redundante. O urbanismo militarista. Para implementar a cidade global, será necessário usar a força. Está para sair pela Boitempo, esqueci o nome do autor, que é uma discussão importante. O fato é, assim... E aí tudo é instância política, porque uma coisa que as pessoas não percebem, assim, me incomoda dizer que a norma é responsável por tudo. Calma! Aonde é que vem a norma? Está aqui a norma. Antes da norma, quem é que elabora a norma? É Jesus? Né? Um ser, um ente, não sei o quê? Não, é o Congresso Nacional, não é isso? Você tem o processo judicial, o que antecede a norma é o processo legislativo. E o que é que antecede o processo legislativo? Nós, votando, participando. Quem nós escolhemos é que vai fazer essa PEC, que quer mudar lá o estudo prévio de impacto ambiental, é a RIMA, é esse que quer transformar o Estado XY dessa forma, configurar. Ora,
Tudo é político. Aí eu vou voltar para a sua questão, Eduardo. Sim, a norma é fruto de um processo também que é político. E assim, não adianta responsabilizar o direito à norma. Somos nós, a nossa participação, nosso dia a dia, a nossa praxis, pelo amor de Deus, como jurista, como geógrafo, como arquiteto, essa coisa toda. Enquanto olharmos para a nossa atividade exclusivamente pela lógica do lucro, ou pelas duas grandes narrativas da pós-modernidade, o empreendedorismo e a autoajuda, né? Não sei se eu falo isso no canal, vou terminar. Desculpa, nós chegaremos a dar aquilo que pelo menos por mim eu posso falar. Eu acho que por todos aqui, para estar aqui 6 horas, 6 e tanto, eu me desloquei e tal, da minha cidade, tudo, quer dar um passo adiante. E aí, cada um dá um passo adiante, do Prozac, do Rivotril, né? Ou dar um passo, né, adiante na solidariedade com o outro. A escolha de cada um. É isso. Bom, pelo horário a gente já precisa fechar, né? Mas a gente poderia ficar aqui discutindo por muito tempo. Essa conversa toda aí me fez lembrar que eu sou de uma geração que se formou junto com o Estatuto das Cidades, né? E eu me lembro da euforia que foi a assinatura do Estatuto, né? A promulgação do Estatuto, e os juristas que trabalharam nisso, né? O Edésio, o Fernandes, várias pessoas. Isso é uma conquista histórica da nossa sociedade, vem desde do movimento de reforma urbana, é um processo longo, doloroso, passamos pela ditadura, isso ficou ali sufocado, e depois teve a abertura política, e ainda assim esse momento não chegava, e aí esse momento chegou em 2001, e a gente, depois de um certo tempo, constatou que ele não vai se dar concretamente por uma fórmula mágica, né? Na verdade, e a gente está vendo isso hoje de maneira muito transparente, muito óbvia, quem está acompanhando o momento político atual do país, é que a lei ela está no papel, né? Ela vira concretude na luta diária, no dia a dia. A democracia é um projeto incompleto que cabe a todos nós aperfeiçoar. Então, a própria professora Emília Maricato, já há um certo tempo, ela vem frisando muito na questão de que a gente tem que fazer pesar a balança, né? Atuar nessa correlação de forças que constrói a propriedade para promover as mudanças. Não adianta a gente ficar só discutindo vírgula na legislação. Isso, de fato, não traz nenhuma mudança significativa. E tanto é fato que, se a gente for olhar, uma vez eu vi um mapa que circulou na internet da relação entre deputados e senadores e propriedade fundiária. E a gente constata que o nosso legislativo é composto majoritariamente de proprietários, de empresários e proprietários fundiários. Ou seja, há um controle da terra muito grande no Brasil ainda. Só que como é que a gente não pode colocar então tanta fé de que é a mudança da lei que vai fazer essas coisas mudarem? Porque quem está ali, ao fim e ao cabo, definindo os detalhes da lei, até para não ser cumprida, né, até para criar mais efetividade, são esses proprietários fundiários, né? Então a gente vai ter que encontrar mesmo outros caminhos, seja pela rebeldia, né, Bruna, seja pela reinvenção, aí como os estudantes secundaristas estão ensinando para a gente, né? Enfim. Os tribunais também, eu fico com isso. Tribunais, né? Criando as jurisprudências no tribunal, fazendo com que mais profissionais do direito abram os olhos para essa questão da propriedade só existir em relação, né? Ela é uma questão só patrimonialista. É uma questão relativa, né? Ela não é absoluta, né? Ela depende de outras correlações aí na nossa normativa, mas cada um dá a interpretação que quer e que lhe convém, né? Acho que enquanto também, eu vejo o judiciário muito como uma casa, né? Vocês também me corrijam se estiver errada, mas existe uma prova para ser juiz, que é uma entrevista, né? É uma entrevista que corta quem não interessa, né? Que, enfim, completamente subjetiva. Então, a gente vai ter que ir para a rua mesmo, não vejo outra saída. Eu queria agradecer a presença de todos até aqui e com certeza a gente vai fazer mais momentos como esse, que foi muito obrigada a todos. Todos vocês fizeram a lista de presentes? Em nossa